A Organização Mundial da Saúde estima que 75 milhões de crianças vivem com obesidade em todo o mundo. Aqui no Brasil, a previsão é de que até 2035, 50 milhões, na verdade, 20 milhões de crianças. No Brasil, a previsão é de que até 2035, 20 milhões de crianças e adolescentes estejam acima do peso. A obesidade infantil vai muito além de uma questão estética. Ela pode trazer consequências físicas e psicológicas graves, com efeitos duradouros para a saúde. E para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com a psicóloga Andréia Levi. Ela é especialista em obesidade e transtornos alimentares e coordenadora da ONG Obesidade Brasil. Bom dia, seja bem-vinda, Andréia. O Paranaguá, primeira edição. Bom dia, eu agradeço o convite e vai ser muito bom a gente esclarecer os nossos ouvintes e poder falar sobre esse assunto. Bom, para começar então, o que caracteriza, né? Gostaria que a senhora falasse, o que caracteriza a obesidade infantil e quando ela é considerada mórbida? Bom, as características do diagnóstico da obesidade, elas mudaram e a gente precisa acompanhar isso também para a obesidade infantil, né? A obesidade por si só, de uma maneira muito simples, ela é o acúmulo de gordura no corpo, né? De uma maneira que traga algum prejuízo para a pessoa. Então, nós temos pesquisas muito importantes, muito interessantes, que mostram como pais e mães muitas vezes têm dificuldade de identificar a obesidade nos próprios filhos, né? Isso acontece por diversas questões, acontece porque por questões culturais até, como por exemplo, ele é gordinho, depois que entrar no estirão ele emagrece, ou então também a gente tem uma questão muito importante e antiga, né, que, por exemplo, 100 anos atrás, quando não existiam vacinas, antibióticos, as crianças muito magrinhas, elas morriam de diarreias, de gripes, de coisas que hoje, né, não acontecem. Então, todo mundo já teve uma tia, uma avó, uma mãe que falava, essa criança tá fortinha, que bom, né? Criança muito magra causava pânico nas famílias. Então, isso vem de uma coisa cultural muito, muito forte, muito importante e que a gente precisa mudar. Porque hoje a gente sabe que obesidade é o contrário, né? A obesidade fragiliza não só a criança, mas como os adultos, inclusive no sistema imunológico, na mobilidade, nas questões psicológicas e etc. Então, a obesidade ela tem que ser diagnosticada o mais precocemente possível e aí, de preferência, iniciar um tratamento familiar. A família precisa entender que aquela criança precisa de ajuda. Também tem uma outra questão que são, por exemplo, às vezes tem muitos irmãos e um deles é gordinho e os outros não, ou vice-versa. Todo mundo na família tem obesidade e tem um magrinho, e aquele magrinho vai sofrer também porque ele é o diferente da família. Então, cada família tem a sua configuração, e é muito importante que a gente faça um diagnóstico familiar quando a gente está falando de obesidade infantil. Uhum. É algo que envolve a família toda, que precisa envolver a família toda, porque a alimentação está envolvendo, né, a gente ali, né, no entorno da mesa, é um momento de união e de tudo mais. Mas, André, eu queria perguntar para você, quais são os fatores que têm favorecido o aumento de casos de obesidade entre crianças e adolescentes? A gente sabe, né, que tem o dia a dia corrido, a gente sempre fala do fast food, junk food, mas o que contribui para isso? Tem um lado genético também, tem a tradição ali da família, como a família se organiza também no dia a dia. O que está contribuindo para a gente ter um número tão alto de casos? Tem uma série de fatores. Os casos de obesidade, eles estão crescendo não apenas na obesidade infantil, mas na obesidade adulta também. Temos que lembrar que uma criança com obesidade, ela provavelmente será um adolescente com obesidade, que será um adulto com obesidade. Então, mais importante ainda a questão da prevenção, para que a gente não esqueça disso, né? Mas os fatores de aumento da obesidade, eles são diversos e eles têm muito a ver com nossa contemporaneidade, com o nosso tempo. Então, eu posso citar diversos aqui. Por exemplo, a organização familiar. Sim, hoje as mães precisam trabalhar, os pais trabalham, às vezes não tem uma mãe, não tem o pai, ou às vezes
a pessoa pega duas, três conduções, quando chega em casa cansada, ela vai oferecer para os filhos uma comida mais processada, mais fácil, mais rápida, mais pronta, de menor qualidade. Outro problema muito grande que nós temos é o preço dos alimentos. Né? O preço dos alimentos ultraprocessados ele é muito mais barato. Né? Um litro de refrigerante, aí eu estou falando de refrigerantes de marcas diversas, né? Dessas marcas menos caras e bolachas, biscoitos, coisas prontas, o preço desses alimentos que não estragam, que ficam lá na dispensa, ele é muito mais barato do que comprar frutas, verduras, legumes, carne, arroz, feijão, que é a nossa comida brasileira que é tão rica, né? E além disso, ela dá trabalho para fazer, ela precisa de tempo. Então, a falta de tempo das famílias é uma das coisas que adoece todo mundo. Então, não só a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de segurança pública, por incrível que pareça, né? Há alguns anos as crianças podiam caminhar, brincar nas ruas, correr, jogar bola livremente. Hoje em dia a gente tem uma questão de segurança pública que é difícil, né? E que confina ainda mais as crianças. O número de horas de telas, todos os tipos de tela, né? Tela, principalmente as telas interativas, não tanto televisão, cinema, mas celular, tablet, essas telas que capturam a criança e elas ficam mais sedentárias. Então tem tantos fatores. O fator genético, sem dúvida, existe, sempre existe um fator genético na obesidade, né? Então a gente tem que levar em conta todos esses fatores para que a gente possa fazer um diagnóstico completo, mais global, e que essa criança seja tratada e seja vista como um indivíduo e não como um tratamento como a gente trata, por exemplo, dor de cabeça, toma um remédio e passa. É toda uma mudança familiar aí que precisa ser feita. Ô André, de que forma a obesidade infantil afeta o desenvolvimento físico e emocional das crianças e se tem alguma idade para os pais se preocuparem com a obesidade infantil ali da criança? Ótima pergunta. Eu vou começar pelo final. A obesidade sempre tem que ser uma questão a ser olhada e preocupada, né? Então, não importa se é um bebê com uma obesidade muito grande, se é uma criança de 1, 2, 3 anos, se ela estiver muito acima da curva para a idade dela, é claro que a genética conta. Então, se ela tem pais muito grandes, por exemplo, e ela é maior da turma, isso não seria estranho. Mas ser o maior da turma é diferente de ter obesidade, né? Então, sempre levar ao médico, fazer o acompanhamento pré-natal, pós-natal, né? E o acompanhamento da própria infância, identificar a obesidade o mais precocemente possível e começar a tratar. Quanto mais cedo a gente trata, melhor. Outra coisa importante é evitar, pelo menos até os 2 anos, dar alimentos açucarados, alimentos ultraprocessados, porque nesses 2 primeiros anos a gente forma o paladar da criança. Então você não concorre, você dá, por exemplo, uma bolacha recheada com um tomate, uma cenoura, uma maçã, né? Se essa criança tem acesso aos processados, ele não vai querer comer a cenoura, a maçã e as coisas que são mais azedinhas, mais amarguinhas. Então, é nesse momento, os 2, 3 anos de idade, que a gente forma o paladar que vai para o resto da vida, né? Que depois é muito difícil de mudar. O tratamento é sempre em qualquer idade que você identificar. E o desenvolvimento, como você perguntou, os prejuízos no desenvolvimento, eles podem acontecer desde prejuízos da parte ortopédica, por exemplo, uma sobrecarga muito grande na ossatura dessa criança e ela ter problemas como questões nos joelhos, nos pés, dores, dor nas costas, né? Ela ficar, até por questões psicológicas, ela fica mais retraída, né? Mais contraída também, então isso pode gerar uma dor nas costas por contração e essa contração vir por vergonha, por medo,
né, por querer se diminuir. E psicologicamente, as coisas acontecem de maneira muito grave, porque a gente sabe que o bullying existe, a gente sabe que apelidinhos para pessoa com obesidade, a gente sabe que a gordofobia, o estigma estão muito presentes na vida infantil e na vida adulta, então nas escolas, nas empresas, onde for, as pessoas se sentem extremamente impotentes se elas não têm acesso ao tratamento, se o tratamento não é efetivo e se elas são xingadas ou maltratadas por uma questão que jamais, seja infantil, seja uma criança ou seja um adulto, jamais ela escolheu ter essa doença, ter essa condição, lembrando e ressaltando sempre que a obesidade é uma doença, não é uma escolha. Nunca ninguém acordou e falou, quero ter obesidade. Tá? Então, a obesidade é uma mistura de genética e ambiente e ela é uma doença que precisa ser tratada. Tá certo. Andréia, a gente agradece demais a sua participação aqui no Paraná Agora, primeira edição, e deseja uma ótima terça-feira, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, muito obrigada. Até. Até. Nós conversamos com a psicóloga Andréia Levi, que falou pra gente sobre os desafios da obesidade infantil, os impactos físicos e emocionais na vida das crianças, dos adolescentes, o papel da família e de todos nós, né, gente? A importância de estabelecer uma rotina saudável desde aí da infância, porque é isso que vai permear, né, ao longo aí da nossa vida. Cuidar da